Você já se perguntou se a vida que está vivendo realmente é sua? Ou se você apenas decorou um papel que deram para você, só para não decepcionar quem esperava algo de você? Você sorri, trabalha, publica, faz o que é certo. Mas no fundo algo dentro de você grita por silêncio. E esse grito, você aprendeu a ignorar, até ele começar a destruir você. A maioria vive assim. Cumpre o roteiro, segue o que os outros chamam de sucesso, mas morre sem nunca ter vivido de verdade. Esse vídeo não é sobre motivação, é sobre libertação. Mas aviso, você vai ter que matar uma parte de si mesmo para renascer. Se tiver coragem, fique até o final. Tomás foi moldado antes mesmo de nascer. Antes que ele desse o primeiro passo, alguém já havia traçado o caminho que ele deveria seguir. E ele seguiu. Como qualquer um que aprende desde cedo que amor precisa ser merecido, ele era o orgulho da família. Boas notas, medalhas, comportamento exemplar. Aprendeu que sorrir quando se sentia sufocado rendia aplausos. Aprendeu que negar o que sentia trazia recompensas. E aprendeu cedo que questionar não era uma opção. Mas ninguém vê quando um garoto começa a morrer por dentro. Porque por fora ele era perfeito. O tipo de filho que os vizinhos usam como exemplo. O tipo de neto que as tias comparam nos almoços de domingo. O tipo de promessa que ninguém quer que desvie do caminho. Só que o caminho não era dele. Nunca foi. Tomás gostava de desenhar, mas nunca foi encorajado. Gostava de imaginar outros mundos, criar personagens, se perder em folhas brancas. Mas ouvia sempre o mesmo eco. Isso é coisa de quem não quer nada da vida. E aos poucos ele acreditou. Na adolescência, enterrou os cadernos no fundo da gaveta. A cada elogio que recebia por seguir o caminho certo, ele se afastava um pouco mais de quem realmente era. Cada nota alta, cada aprovação, cada palminha nas costas, era um aplauso pela morte da sua essência. O tempo passou. Tomás cresceu. Vestiu o terno. Engoliu a arte. Matou o menino que queria criar. Mas aquela versão dele, a real, nunca morreu de verdade. Ela apenas ficou calada, assistindo tudo, silenciosa, como um prisioneiro esquecido em uma cela sem janelas. E quanto mais ele era celebrado, mais longe de si ele se sentia. A cada conquista, um passo a mais na direção oposta. Você já sentiu isso? Essa sensação de sucesso amargo, de aplauso vazio? Tomás sentia isso todos os dias. E ainda não sabia. Mas sua máscara estava começando a rachar. Ele acordava todo dia como quem assina um contrato silencioso. Sorria, produza, prove que vale a pena. Tomás vestia o terno, cumpria a jornada. Era bom no que fazia, reconhecido, respeitado. Por fora, tudo certo, mas por dentro, algo estava apodrecendo. Não era uma dor que gritava, era pior. Era um vazio que mastigava devagar como ferrugem em alma úmida. Na mesa do escritório, os papéis se empilhavam. Na tela, os e-mails se multiplicavam. Na cabeça, uma pergunta começava a ecoar. É isso? Essa é minha vida? Mas ele não falava. Ele sorria. Tomás já tinha aprendido que mostrar dúvida é fraqueza, e que fraqueza não combina com gente bem-sucedida. Então ele fingia, todos os dias. A cada reunião, a cada elogio, a cada parabéns que soava como insulto. Até que, numa terça-feira qualquer, no meio do trânsito, a máscara trincou. A chuva caía leve no para-brisa. Tomás olhava o semáforo, olhos vazios, mãos no volante, corpo presente, alma ausente. Foi quando viu um motoboy passando entre os carros, encharcado,
rosto duro, livre. A palavra bateu como um soco. Livre. E naquele instante, ele sentiu inveja. Inveja de alguém que podia simplesmente ir. Sem ter que representar. Sem ter que agradar. Sem script. O sinal abriu. O carro andou. Mas alguma coisa dentro dele ficou parada. Chegou em casa. Largou a pasta. Arrancou a gravata. Caminhou até o banheiro e olhou para o espelho. O reflexo olhou de volta, e ele não se reconheceu. O que viu ali foi um estranho. Alguém treinado para sorrir, programado para vencer, mas que no fundo nunca teve permissão para existir de verdade. Ele encostou as mãos na pia. Respirou fundo, mas o nó na garganta não soltou. E pela primeira vez em muito tempo, Tomás chorou. Não foi um choro alto. Foi o choro abafado de quem entende que perdeu algo precioso, mas não sabe quando, nem como recuperar. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou vagando pelo apartamento, como um animal que pressente um terremoto chegando. Abriu gavetas, vasculhou caixas e encontrou um caderno velho. O antigo sketchbook, o mesmo que enterrou na adolescência. As mãos tremiam ao folhear. Os traços, embora infantis, pareciam mais vivos do que ele. Ali estavam mundos que ele criou, personagens que ele sonhou ser, pedaços de si que ele abandonou. Tomás sentou no chão, cercado pelos próprios desenhos, e chorou de novo, mas não por arrependimento. Chorou por luto. Luto pelo menino que tentou avisar, que tentou existir, mas foi silenciado. Naquela noite, Tomás não decidiu mudar. Ainda não. Mas algo importante aconteceu. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha de quem se tornou. No dia seguinte, Tomás não acordou com esperança. Acordou com peso. Mas não era o peso da rotina, era outro. O peso de quem percebeu que se trancou dentro da própria vida e perdeu a chave. Ele vestiu o terno, engoliu a dúvida e saiu. Mas algo tinha mudado. Os corredores que antes pareciam neutros agora pareciam túmulos. As vozes ao redor, antes apenas ruído, agora soavam como gritos de um mundo que ele já não queria habitar. Chegou ao escritório. Sentou-se à mesa. Ligou o computador. Mas não tocou nos papéis. Ficou ali, imóvel. Como se estivesse esperando alguém o tirar dali. Mas ninguém veio. Porque ninguém salva quem finge que está bem. Foi então que ele se levantou, sem ensaiar, sem roteiro. Foi até a sala do chefe como quem atravessa um campo minado. Bateu a porta. Entrou. O chefe olhou, sorriu. Perguntou se estava tudo certo. Tomás respondeu com a voz firme, mais baixa. Estou pedindo demissão. Silêncio. O chefe não entendeu. Ofereceu aumento. Falou em revisar oportunidades. Disse: pensa bem, você construiu tudo aqui, mas Tomás não construiu nada. Aquela vida foi construída para ele, e ele apenas morou dentro dela, como um inquilino, da expectativa alheia. Saiu sem assinar nada, sem se despedir, sem pegar o relógio da mesa. Lá fora, o dia parecia outro. Mesmo céu, mesmas pessoas. Mas ele respirava como se o ar tivesse mudado de densidade, como se fosse permitido, enfim, respirar com os próprios pulmões. A notícia correu rápido. A família ficou em choque. Os amigos tentaram fazer ele voltar atrás. Os colegas chamaram de doido, imprudente, egoísta. Mas ele não discutiu, não explicou, não justificou. Porque a liberdade, quando é real, não pede desculpas para ninguém. Começou do zero. Trabalhos mal pagos. Estúdio apertado.
contas acumuladas. Mas algo acontecia ali entre traços e papéis. Algo que ele não sentia há anos. Pertencimento. Foi nesse processo que conheceu Júlia, uma mulher que também tinha pulado do sistema. E entre eles, não havia performance. Apenas pele, verdade, cansaço e esperança. Ali, no lugar onde ninguém olhava, Tomás voltou a existir. Tomás nunca ficou rico. Nunca virou nome de prédio nem referência de carreira. Mas morreu inteiro. Tinha uma casa simples, um jardim pequeno, alguns quadros inacabados nas paredes. E paz. Não a paz vendida por gurus, mas aquela que só vem quando você não deve mais nada para si mesmo. Foi encontrado sentado em frente a um cavalete. Lápis na mão, olhar fixo no esboço que não terminou, tinha um meio sorriso. Sereno. Como quem, no fim, entende que não precisa concluir tudo, basta ter vivido de verdade. O enterro foi discreto. Alguns conhecidos. Poucas palavras, um colega antigo comentou. Pena, poderia ter sido grande. Mas Tomás foi grande. Só que num mundo que mede sucesso por títulos, ele escolheu ser anônimo com alma. A maioria das pessoas que você conhece vai morrer sendo o que esperavam delas. Vão vestir roupas que não gostam, ficar em relacionamentos que sufocam, fingir opiniões que não têm, postar sorrisos que não sentem. Tudo por medo de decepcionar, de ser rejeitado, de estar sozinho. Mas há algo muito pior do que estar sozinho: viver cercado, e mesmo assim não existir. Se você assistiu até aqui, é porque uma parte sua já entendeu. A vida que você vive ainda não é sua. Então me diz, qual parte de você ainda está aprisionada? E por que você continua aceitando isso? Comenta aqui. Mas não comenta para agradar. Comenta para se libertar. E se inscreve no canal. Mas só se estiver pronto para encarar o que ninguém tem coragem de te dizer. Aqui não tem filtro. Aqui não tem frases prontas. Aqui, a gente forja almas livres.